Deus abençoe a sua vida, a sua família, no precioso nome de Jesus Cristo. Nós estamos numa guerra espiritual, uma batalha que não é visível, mas é real. Nós precisamos aprender acerca das armas espirituais para nos posicionarmos e termos vitória nessa batalha. Deus abençoe. O programa Missão Despertar está começando. A Bíblia é o livro de Deus. Ela contém os princípios acerca do funcionamento do mundo espiritual. Ela tem toda uma linguagem reveladora do coração de Deus. Nesta linguagem, nós vemos termos como o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós vemos também textos relacionados a armas espirituais, armadura do Espírito, escudo da fé. Nós vemos toda uma linguagem apropriada para a guerra. Então, eu queria, dando continuidade ao nosso último programa, falar sobre duas armas espirituais reveladas no texto de 2 Reis, capítulo 13. Eliseu, ele recebeu a visita do rei Jeoás. Veja, quando o rei e o profeta, o governo e a unção, elas se encontram, há uma manifestação poderosa no mundo espiritual. O profético foi revelado por Eliseu para que o rei ferisse a terra com arco e flecha. Arco e flecha representam jejum e oração na nossa vida espiritual. O arco, ele representa aquele que vai dar a extensão até onde vai as flechas que vamos enviar. Uma vida de oração sem jejum torna-se a oração, de certa forma, limitada. O jejum é uma tremenda arma espiritual para aqueles que são intensos no processo de conquistas. Veja que Jesus jejuou, Moisés jejuou, Paulo jejuava. Se nós queremos conquistar as nações, precisamos ter uma revelação da força espiritual que o jejum representa nessa batalha. Nós sabemos, como diz o texto, que é a flecha da vitória do Senhor. 2 Reis, capítulo 13, diz assim, verso de número 15. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. Veja, é um arco, o jejum. Flechas, no plural, representam várias orações proféticas. E ele disse, o rei tomou um arco e flechas. Disse ao rei, retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Isso fala de uma cobertura profética. Quando Eliseu colocou as mãos sobre as mãos do rei, ele disse, você agora vai usar as armas espirituais debaixo de uma unção poderosa para ferir a terra, para entrar numa dimensão de conquista. O rei, ele lançou apenas 3 flechas. Veja, você pode ter uma revelação, mas se você não tiver intensidade, esta revelação, ela vai se perder ao longo do tempo. Nós precisamos receber a revelação profética, mas precisamos ser intensos em dar resposta à revelação que recebemos. Muitas pessoas recebem palavras na igreja, palavras sobre missões, palavras sobre conquistas, mas não colocam em prática. Veja se você tem orado e jejuado pela obra missionária. Veja se você tem ofertado para algum missionário no campo. Veja se você tem profetizado sobre as nações da terra. O texto conclui dizendo, abre a janela para o oriente, ele a abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor. Oração e jejum vão estabelecer um tempo de conquistas espirituais na sua vida, na sua família, no seu ministério. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Seja um guerreiro com intensidade em ferir a terra. Em nome de Jesus. Até o próximo programa.